Pronto. Sejam bem-vindos aí, José Ricardo, aluno do curso de Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Nossa videoconferência de hoje, do dia 19 de julho, é para falar sobre o curso e também sobre outras coisas aí relativas ao setor de resíduos sólidos. Bem-vindo, Ricardo, tudo bem? Tudo jóia. Como é que estamos indo aí no curso? Bom, é bem interessante ter um assunto novo para mim, né? Eu Certo, não sou da área de gestão ambiental e eu me interessei pelo curso visando o possível entendimento, né? certo, Principalmente na parte de consultoria a possíveis clientes e possivelmente estar criando um empreendimento para mim na área de reciclagem de resíduos sólidos. Eu acho bastante interessante. certo, E bem eu legal. quero Eu quero me especializar mais sobre esse assunto, porque, até como você havia dito, esse curso ele é bem abrangente, né? E a Exato. gente O precisa. objetivo, né? O objetivo é dar essa ideia geral, né? Na verdade, a gente fala em gestão e gerenciamento de resíduos, mas se a gente for fazer isso assim, realmente ao pé da letra, né? A gente tem que pensar aí num curso universitário. Então, esse, esse curso é muito abrangente esse negócio. Mas então, esse curso ele tem o objetivo de dar a noção do tamanho do setor, que eu acho que eu queria te perguntar agora se tu consegues, durante esse curso, eu não sei em quantos por cento tu já fizeste o curso, mas se tu consegues agora ter uma noção do tamanho desse setor e o que mudou assim antes e depois do curso em relação a essa percepção sobre o tamanho desse setor. Bom, é, tudo começou eu verificando sobre o setor de tiro e entulho. Eu percebi a quantidade de lixo que nós produzimos, que agora eu não chamo mais de lixo, eu chamo de resíduos, né? Certo? Então, resíduos sólidos, resíduos orgânicos, que são todos produtos, é, joias raras que a gente joga em aterro sanitário e em lixões aí, que nós estamos jogando dinheiro fora. Então, a minha visão inicial é que nós estamos jogando muito dinheiro fora, nós podemos, de repente, estar utilizando esse meio para trabalhar a gestão ambiental, pensar no meio ambiente, sim, diminuir a poluição, diminuir um pouco o teor de monóxido de carbono, né? Toda essa questão Certo. ambiental que atinge o nosso planeta, mas também está utilizando isso aí para um recurso, né? Uma maneira de viabilizar um incremento a mais no dia a dia com o capital financeiro mesmo, Certo. né? Como, Entendi. como um investimento. Agora, E quando, certo. Pode continuar. quando, eu, quando eu vi a respeito dessa lei 12.305, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, eu percebi que, tendo o governo federal ao nosso alcance, apoiando, né, é muito mais fácil implementar atividades e gestões a respeito disso aí. Né? Fica muito mais fácil você criar um empreendimento que possibilite você reciclar o resíduo sólido e conseguir clientes para receber. Certo. Entendi. E o curso ele está te ajudando a ter uma noção maior assim sobre esse setor de resíduos, a abrangência do Assim, tamanho do setor? sim, é, a maneira como que foi disposta as informações, a gente tem acesso às leis, né? Isso. Nós temos acesso às leis e dessa maneira a gente consegue compreender o que vai ocorrer a partir de 2 de agosto desse ano, a nível nacional, estadual e municipal. Uhum. Apesar de ter a discussão CONAMA, não sei se lá de 2002, depois teve um em 2007, se eu não me engano, talvez eu estou falando besteira, a gente percebe que tem leis aí que foram implementadas no início de 2000 Isso. e que, de uma certa maneira, a, a sociedade ou os políticos
não agiram de uma maneira Isso, precisa para fazer com exato. que essas leis fossem cumpridas. Diferente do que a gente vê na União Europeia, por exemplo, em que as coisas realmente funcionam e que se uma lei não é cumprida, existe um rigor em cima, principalmente no bolso, né, Isso, daquele gerador de resíduo, né. isso, exatamente. Então, de uma certa maneira, fica uma preocupação. Será que essa lei, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, vai ser realmente implementada a partir de agora, né, de 3 de Certo. agosto? É. Na Então, essa verdade, questão... eu acho, Ricardo, que essa preocupação não é somente da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Talvez de todas as leis, a Política Nacional de Resíduos Sólidos seja a que nós mesmos, a própria população, o Portal Resíduos Sólidos, outros sites, está dando muita ênfase, colocando isso muito na mídia, e talvez por isso a gente tenha uma chance maior da lei pegar. Mas, no geral, no Brasil, parece que tem assim uma coisa de não se levar leis muito a sério, né? Então, a gente vê que a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela tem lá um artigo que fala do controle social, que é preciso que a população também participe. E eu acho que sites como o Portal Resíduos Sólidos e outros sites também muito bons ajudam nesse controle social a partir do momento que a gente leva para a mídia, coloca constantemente informações sobre esse setor. Mas é preciso ter mais. É preciso ter mais sites, é preciso ter mais gente ativamente nesse setor, realmente cobrando, porque dá para cobrar, né? A gente mostra aí os mecanismos, dá para ativar o Ministério Público, os prefeitos podem ter processos aí e, quem sabe, pegar uma improbidade, não sei como é que fala esse nome direito, improbidade, eu acho. Improbidade, desculpa. Improbidade. É, eu vejo muitos promotores aí do Ministério Público começando já com esse processo de improbidade administrativa. Falei certo? Oh, Certo. Algumas palavras, como eu aprendi a área técnica em alemão, já vivo na Alemanha há mais de 17 anos, às vezes eu engato aí algumas palavras técnicas, algumas palavras novas também aí para mim, né? Então, peço uma compreensão aí. Mas vamos lá, as dúvidas, Ricardo. Alguma dúvida em especial em relação ao curso? bom, por enquanto, não existe dúvidas com relação ao curso. Existe curiosidades quanto à implementação disso tudo na minha cidade. Certo. Né? Vamos falar disso então agora. Diga primeira curiosidade. O centro levantamento da minha cidade tem mais ou menos 100 mil habitantes. E já existe... Qual a cidade? Oi? Qual a cidade? Jataí, no estado de Goiás. Jataí. Isso. Ela fica a 90 quilômetros da cidade de Rio Verde, aquela cidade que você pesquisou pela internet. Certo. Sim. É uma cidade de mais ou menos 100 mil habitantes. Eu descobri que essa cidade que produz mais ou menos 120 toneladas dia de resíduo orgânico e 130 toneladas dia de resíduo sólido proveniente de construção civil. Ok. Pelo que eu percebi, já existe um aterro sanitário, que não é aterro controlado e nem lixão. Né? É um aterro sanitário, existe todo aquele processo de tratamento do chorume, né? Uhum. O solo é sempre, os produtos sempre são tampados para evitar acúmulo de animais e outras coisas. Então, a viabilidade de implementar uma usina de tratamento de resíduos sólidos, porque assim, eu estou conversando sobre isso porque essa lei ela tem que ser implementada em todas as cidades, Certo. independente se é uma capital com 1 milhão de habitantes ou se ela é uma cidadezinha de 15 mil habitantes. E aprendi no curso de vocês também que existe um sistema
que chama, como que a gente fala aqui, como que é aquela, consórcios públicos, Certo, né? Está me ouvindo? certo, Está me ouvindo, né? sim, Então, eu percebi que quando as pequenas cidades não conseguem implementar o seu negócio, porque de repente é oneroso, cria-se um consórcio público, várias cidades se unem para um único objetivo, né? certo, Então, eu queria saber, com relação ao curso, a tudo que foi dito aqui, qual que é a viabilidade de uma cidade com 100 mil habitantes que tem produção média de 130 toneladas dia de resíduos sólidos para implementar uma usina nessa cidade? Que seja a gente agindo como consultor, né? Eu uhum, acho que um dos objetivos desse curso é pré-formar, né? Iniciar a formação de um isso, possível consultor, porque aí exige muito mais estudo, isso, e isso, eu entendo, é. né? Olha, Poderia estar, a viabilidade, tu estás falando aqui de viabilidade econômica, né? sim, Tá. Sempre quando eu falo sobre viabilidade, eu falo também da técnica. Técnica é se é possível realizar, né? Viabilidade técnica a gente tem em quase tudo. Mas a viabilidade econômica, o cálculo é simples, assim, digamos assim, o cálculo lógico é simples. Tu precisas comprar uma determinada usina, um equipamento, alguma coisa, e esse equipamento vai ter que ser financiado, provavelmente vai ser financiado. Se não for, vai pagar à vista, mas tu tem um montante, né? Se vai pagar à vista, aí tu vai ter um rendimento mensal a partir da venda dos produtos que tu reciclares. Ou seja, se for construção civil, então tu provavelmente tu vai ter areia, brita, cavaco e assim por diante. Então, com a venda desses produtos, aí tu precisa calcular mensalmente quanto é que tu vais ter, né? E aí, se tu tiver pago o empreendimento à vista, aí calcular mais ou menos a taxa de amortização, em quanto tempo esse empreendimento vai ter se pago aí completamente. O que a gente indica normalmente é financiar isso, não pagar à vista, financiar para que tu tenhas um valor fixo mensal para pagar essa usina. E aí o teu rendimento mensal tem que ser, claro, lógico, maior do que esse valor fixo mensal, desculpa, e te gerar, logicamente, um lucro com isso, né? Então, dessa maneira, tu já consegues lucrar a partir do primeiro mês. E se tu lucras a partir do primeiro mês, então, digamos assim, dependendo da margem aí dessa lucratividade, vai levar o empreendedor a investir ou não, porque a partir disso ele é economicamente viável, digamos assim, né? Com uma sim, cidade de 120 toneladas de resíduos sólidos por dia, né, tu tens aí, digamos que a gente siga a gravimetria do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, então tu tens algo em torno de 50% de orgânico, né? E aí tu tem os recicláveis, aí tu tens que analisar a quantidade de material que tu tens à disposição, e aí depois de processado tu vai calcular a quantidade de produtos que tu tens para vender, porque são os produtos à venda que vão financiar o pagamento da central, né? Então, não sei se tu está conseguindo pegar mais ou menos essa lógica, né, da viabilidade econômica. Se, por exemplo, tu escolhes sim, plástico, né, plástico, e digamos que plástico corresponda aí, na uma gravimetria mais apurada dos resíduos, corresponda, sei lá, a 5% dos 120 toneladas por dia, né? Então, 5%, tu vai ter 6 toneladas por dia de plástico. Aí tu vai calcular em cima disso quanto custa a central que vai processar mais ou menos essa faixa aí. Tu vai pesquisar uma central pela faixa de processamento, ou seja, 6 toneladas por dia. Aí tu vai ter um preço dessa central e aí tu vai saber quanto produto tu vai produzir, quanto esse produto vale no mercado. A partir disso tu calcula a viabilidade econômica. Isso se aplica para todos os tipos de resíduos. Esse é o princípio. Deu para entender? entendeu? Eu sim, Tá? eu estou entendendo. Com uma quantidade dessa de resíduos sólidos da construção civil, que tu falaste que também é de 120 toneladas por isso, né? Por dia, não é isso? O resíduo de construção civil é 130 toneladas dia.
130 toneladas dia. Isso é bastante coisa. Isso é bastante coisa. Isso vai te dar, assim, com os preços que eu pesquisei. Tem lá no portal, ele tem um tópico que fala sobre um pequeno cálculo de viabilidade econômica. E eu calculei para 200 toneladas por dia lá para a cidade de, acho que foi Campo Grande, eu acho. E lá tinha lá, por exemplo, o preço do metro cúbico da areia, se eu não me engano, era R$ 36. Aí o metro cúbico da brita, parece que era R$ 30, alguma coisa assim. Aí tu pegas esse resíduo da construção civil e a tua máquina vai transformar isso em areia ou brita e em outros produtos, né? E aí tu vai escolher, porque a reciclagem da construção civil, o que é que ela vai fazer? Ela vai triturar aquilo lá e depois vai separar de acordo com o tamanho das frações, né? E aí tu tens areia, brita e assim por diante. Então, tu vais escolher se tu queres vender só areia, ou 10% de areia, ou 50% de areia, 50% de brita, e aí tu vai pesquisar no mercado. Claro que quanto mais fino o processamento, mais tu vai ter que passar na máquina novamente. Ela vai ter que triturar novamente, até sair o máximo de areia possível, né? Então tu gasta mais energia. Então tudo isso entra na conta da viabilidade econômica. Tu vai escolher, aí eu fiz um cálculo lá, acho que 50% de areia, ou era 30%, depois 30% de brita, e o resto de material lá. No final tinha esses 200 toneladas por dia, e tu tinhas uma renda mensal, acho que era de R$ 230 mil. E com isso dava para pagar o financiamento da máquina tranquilamente. Entendeu? Com uma boa margem de lucro. Quer dizer, uma só cidade gerar 130 toneladas de resíduos de construção civil por dia, claro, tu tens que analisar agora se tu vais conseguir ter acesso a todo esse resíduo por dia, né? Que eu acho que não. Talvez tu tenhas, sei lá, se muito consegue ter acesso a 50%, ou de repente tu trabalha junto com a prefeitura e aí cria-se o plano de uma tal forma, né, o plano de gestão integrada, que realmente só aquele lá, só aquela empresa vai ser responsável pelo processamento. Se és tu essa empresa ou não, não sei como pode agilizar isso. Mas é de interesse da prefeitura ter alguma empresa que faça isso, porque é obrigação dela também, além do plano de gestão integrado de resíduos sólidos, ela fazer um plano de resíduos sólidos para a construção civil do município. É de responsabilidade delas também, né? Entendi. Entendi. Aqui no caso, na cidade, essas 130 toneladas é o que vai para o aterro sanitário. Então, a cidade gera muito mais que isso. Ah, Por quê? entendi. Porque as empresas de tiro em tudo, elas acabam utilizando o concreto bruto, sem resíduos, sem contaminação, para aterro de terraplanagem de um terreno íngreme, Certo, para fazer, entendeu? certo, Então, assim, esse 130 é o que vai hoje pro aterro sanitário. entendi. Então, o aterro sanitário, pelo que eu entendi, a partir de 2 de agosto desse ano, não vai poder mais levar resíduos de construção civil para aterro sanitário, não é essa a lógica? Essa Isso, lei? isso. Na verdade, isso já Então, vale até antes, né? O prazo de 2012 era para entrega dos planos de gestão integrada. E significa que a partir do momento que entregou o plano, ele tem que ser implementado imediatamente. Então, digamos assim, teoricamente, a partir de 2012 já era proibido isso aí. Agora, em 2014, vem o fim dos lixões. E no fim dos lixões, né, quem não entregou o plano em 2012, não acontece ainda nada, porque o plano, ele, entre aspas, não é obrigatório, né? Ele só é um limitante aí para acessar recurso público. Mas em 2014, agora em agosto, né, que agora são 19 de julho ainda, daqui a alguns dias, o lixão vai ser considerado crime ambiental. E aí, crime tem legislação que pune, entendeu? E aí que entra a questão da improbidade administrativa. Então, aí muda o cenário. A partir do momento que ele vai ser incriminado por isso, o gestor público, aí ele vai se apressar para buscar soluções. Ao buscar soluções, ele tem que fazer valer a lei. Senão ele se ferra todinho. Ele não vai ter dinheiro para pagar tudo, né? Então ele vai ter que cumprir a lei. Ao cumprir a lei,
não pode mais ir nada para aterro que possa ser reaproveitado ou reciclado. Entendi. Então, é uma reação em cadeia, né, digamos assim. Então, aí, porque eu havia visto algo sobre, a partir de 2 de agosto, que já iria proibir levar os resíduos para lá. Só que como a resolução CONAMA também existiu e muitos não cumpriram, Uhum, eu fiquei imaginando, de repente, continue a vida normalmente do mesmo jeito, né? entendi. Mas é claro, mas é claro que através desse curso eu percebi que tendo um estudo bem aprofundado, criando uma persuasão adequada junto aos órgãos públicos, é possível convencê-los de uma parceria nesse processo de reciclagem, né? Eu percebi o Ah, seguinte: primeiro existe um marketing social que a prefeitura faria. Depois tem a questão ambiental, né? Toda a questão de não degradação da natureza, assoreamento de rios. E vamos para o lado mais viável. Se você retira 130 toneladas dia de um aterro sanitário, a vida útil dele dobra. com Então, certeza. se nós levarmos em consideração um aterro sanitário com uma vida útil de 20, 25 anos, né? Uhum, o, se você retira 30 toneladas dia, que compreende 50% mais de tudo que é jogado para o aterro, nós estamos dobrando a capacidade desse aterro e viabilizando financeiramente a prefeitura com relação a não ter que se adequar daqui 20 anos, adquirir uma área maior, né? isso. Todo aquele processo que é caro, né? Com relação ao aterro. Sem falar que a produção de resíduos ela é também crescente, né? Tu tens, ela cresce com o aumento da população. E normalmente a população das cidades brasileiras cresce, né? E também existe um fator que a geração de resíduos, quando a política é implementada, ela tende a diminuir por pessoa, com a evolução da política, né? Por exemplo, não geração de resíduos e tudo mais. Então, isso influi para que a produção de lixo per capita diminua. Só que a população aumenta, então ficaria assim no meio termo se a política fosse aplicada corretamente. Se não, ela só cresce, a produção de resíduos. Então, Então, o que foi calculado para 20 anos, na verdade, pode durar 18 anos com esse crescimento. entendi. Eu não tinha me atentado a isso. Porque, na verdade, quando se pensa em 100 mil habitantes, a gente está fazendo, na verdade, é gradativo, né? É isso. Tem que observar o crescimento populacional da tua cidade ou de qualquer outra cidade. Aí tu vais ver mais ou menos uma curva, como essa cidade está crescendo. De repente pode estar Entendi. decrescendo também, não sei, mas eu acho que aí em Goiás a tendência é evolutiva, né, de crescimento, porque tem um potencial muito grande aí no setor do agronegócio e aí estimula, né, a riqueza, a geração de renda, então só cresce normalmente. Com certeza. Então, para concluir, com relação a resíduos sólidos nas cidades, então, uma cidade sem 1.000 habitantes é considerado viável, sim, é Depende considerado do viável. empreendimento, depende do empreendimento, tá? Depende também do que se chama viável, porque o que acontece, por exemplo, resíduos sólidos da saúde. Resíduo da saúde, tu vais fazer um tratamento nele, mas tu não vais ter nenhum produto final que tu vais vender, certo? Por exemplo, tu não vais pegar os plásticos lá da seringa, reciclar e vender como produto reciclado. Então isso não vai acontecer, né? Muito dificilmente tu vais fazer algum tratamento para depois reciclar, não vai valer a pena, né? Porque tu vais ter que fazer uma esterilização, um processo muito sério, controle de qualidade para ver se realmente está esterilizado, se não vai proliferar doenças aí,
e depois disso tu vai poder fazer a reciclagem. Quer dizer, tu vai ter que investir muito maquinário para produzir, quem sabe, alguns granulados de plástico. Isso não vai valer a pena. Então, esse tipo de tratamento ele precisa ser feito também, mesmo não valendo a pena. E aí é quando entra o plano municipal, né, e a política, que vai subsidiar o que não é por si só economicamente viável. Aí, para o empreendedor, ele se torna viável, porque ele recebe dinheiro, digamos, do setor público para viabilizar o empreendimento. Aí ele recebe, sei lá, por tonelada de resíduo que ele trata, tantos R$ 1.000 ou sei lá quanto, para viabilizar aquele empreendimento que ele fez. Aí é viável, né? A viabilidade econômica do empreendimento ela nem sempre vem somente da venda dos produtos. Onde se aplica isso também, provavelmente, é na reciclagem de lâmpadas. Se tu analisar, né, a quantidade... Porque o princípio da reciclagem é transformar e gerar matéria-prima secundária para vender. Mas se tu for analisar uma lâmpada, a quantidade de material que é usado é pouquíssima. A quantidade de vidro é muito mínima. Entendeu? Então, por lâmpada, se tu for analisar, tu investir em todo o maquinário para fazer aquilo, talvez não seja, né, a não ser que seja uma quantidade absurda de lâmpada, talvez compense, mas não é qualquer cidade que tu vai conseguir montar uma recicladora de lâmpadas. Então, isso precisa ser subsidiado. Só que no caso da lâmpada, ela entra no processo de logística reversa e as fabricantes delas também precisam se envolver no processo. Aí tem chance maior de viabilizar o projeto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a viabilidade econômica nem sempre depende somente da venda dos produtos. Às vezes ela está atrelada a outros fatores, né? Se tu tens resíduo que as empresas precisam implementar logística reversa, então tu tens, imagina esses fabricantes agora desses resíduos como teus parceiros, que eles precisam cuidar para que os produtos voltem até eles. Então eles devem, dependendo de como tu formalizes isso, por exemplo, eletrônico, eles devem te ajudar, ou seja, quem sabe até financiar contigo para que tu montes uma estrutura que ajude a coletar esses resíduos. Porque eles podem ser responsabilizados caso essa logística reversa não seja implantada. Eles são obrigados a fazer isso por lei. Isso independe se existe ou não plano de gestão integrada de resíduos sólidos no município. Entendi. Com relação ao lixo eletrônico, ele é incluído como resíduo sólido também, né? Esse precisa da logística reversa. Certo. Uma cidade de 100 mil habitantes, é viável também investir nessa área? Seria envolvimento social, econômico, envolveria as multinacionais e envolveria a prefeitura. Isso. Seria mais ou menos isso? Quanto mais desenvolvida é uma cidade, a gente pensa que talvez seja gerado mais resíduos eletrônicos. Imagina uma cidade rural, né, que não deve ter muito resíduo eletrônico. Uma televisão fica lá na casa lá do cara 20 anos, sei lá. Mas uma cidade mais desenvolvida tem uma tendência a gerar mais resíduo eletrônico. O pessoal compra mais celulares, ele envelhece mais rápido. O ciclo, né, a vida útil dos produtos é menor quanto mais rica é a cidade e quanto mais desenvolvida ela é, né? E, claro que o desenvolvimento da cidade gera também o fato das pessoas consumirem mais. Então, é preciso ter, por isso que a gravimetria é fundamental nos municípios, né? Em cada um dos municípios. Não dá para te fazer estudo de viabilidade econômica baseado na gravimetria de uma outra cidade sem ser a tua. É melhor ter na tua a gravimetria, porque lá vai estar específico dizendo a quantidade de resíduos eletrônicos gerado aqui é tanto. Numa outra cidade vai ser diferente. E isso vai impactar na viabilidade econômica. Aí, caso tu não tenhas resíduos suficientes para viabilizar, né, o desmanche, a separação de materiais e a venda desses materiais em si, tu tens que correr para outros recursos, como, por exemplo, as empresas, apoio público, que eles são obrigados a fazer. Então, tudo isso influi na viabilidade econômica. Mas eu, assim, estrategicamente, se eu fosse dono do negócio da recicladora de eletrônicos, mesmo tendo a quantidade de resíduos mínima para tornar a viabilidade econômica possível, né?
eu mesmo assim ia correr atrás do setor público, ia correr atrás das empresas para que eles ajudassem também nesse processo. Aí tu garante lucro, Entendi. tá certo? Por mim, já consegui definir os pontos que eu estava com dúvida, as questões que eu estava Certo, definidas. certo. Então, Ricardo, é isso. Provavelmente nós vamos estar marcando mais conferências. Essa foi a primeira. Acho que também eu marquei um pouco em cima. Acho que o pessoal deve estar na piscina agora, no sábado. Quem sabe na próxima vez a gente marca durante um dia na semana. Meu único problema é que quando é dia da semana aí, digamos, depois do horário de trabalho de vocês, eu já estou indo para a cama ou talvez já esteja dormindo aqui na Alemanha. Então, temos aí essas 5 horas de diferença, mas vamos ver como funciona nas próximas videoconferências. Eu vou estar avisando vocês também por e-mail como foi feito dessa vez, tá certo? Ok. Então, Ricardo, brigadão, bom curso. Qualquer dúvida, tem o meu contato também do WhatsApp aí no curso. Pode mandar mensagem diretamente para mim, para o meu celular. Às vezes eu não estou no escritório, às vezes estou andando e eu posso responder mesmo de qualquer lugar que eu esteja. Ou, claro, por e-mail ou marcamos videoconferência. Tá certo? Ok. Um abraço. Grande abraço, Ricardo. Tudo de bom.